Vivemos em um tempo em que todo mundo quer ser ouvido, mas quase ninguém quer ouvir. As conversas viraram disputas, cada um esperando sua vez de falar, sem realmente prestar atenção no que o outro diz. E é nesse vazio que nasce a sensação de solidão, mesmo cercado de gente. Ouvir de verdade não é só ficar em silêncio enquanto o outro fala. É colocar a mente no presente, desligar as distrações e perceber cada detalhe. O tom da voz, o peso das palavras, até o silêncio que carrega emoções escondidas. É um ato de respeito e também de coragem. Porque quem aprende a ouvir abre espaço para conexões reais. Deixa o outro se mostrar por inteiro, sem pressa, sem julgamento, sem a necessidade de interromper com respostas prontas. E, ao mesmo tempo, fortalece em si mesmo a paciência, a serenidade e a clareza que só vem quando se cala por dentro. Quantas vezes você desejou que alguém realmente te escutasse? Quantas vezes você contou algo importante e recebeu apenas uma reação automática? Essa ausência de atenção pesa. E é por isso que precisamos reaprender essa arte esquecida. Se você já sentiu essa falta, fica comigo até o final deste vídeo. O que vamos explorar juntos pode transformar a maneira como você enxerga cada conversa e até a si mesmo. E aproveita agora, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sino. Assim você continua recebendo reflexões que fortalecem sua mente e seu coração. Porque o primeiro passo para mudar o mundo ao redor é começar ouvindo de verdade. Continuemos. Quando alguém se abre, as palavras são só a superfície. Por trás delas existem dores escondidas, alegrias não ditas e medos que nem sempre encontram nome. Quem aprende a ouvir de verdade descobre que a essência da comunicação está nesses detalhes invisíveis. O silêncio que tanta gente teme é parte essencial disso. Não é um silêncio constrangido, mas um espaço que acolhe. É nele que o outro encontra liberdade para revelar aquilo que talvez nunca tivesse coragem de expor. Muitas vezes, esse silêncio vale mais do que qualquer conselho. Mas vivemos em uma época em que as pausas incomodam. Qualquer intervalo é preenchido com palavras apressadas, risadas forçadas ou notificações de celular. E com isso, se perde a chance de enxergar o que está além do óbvio. Escutar com profundidade exige disciplina interior. É resistir à pressa de responder, à tentação de encerrar logo a conversa, ao impulso de transformar a experiência do outro em palco para o próprio ego. É aceitar que, muitas vezes, não teremos nada a acrescentar. E que isso não é fraqueza, mas presença verdadeira. Há um detalhe poderoso aqui. Ouvir também fortalece quem escuta. Porque nesse exercício, você aprende a conter impulsos, a desacelerar a mente e a se tornar mais sereno em meio ao barulho da vida. A escuta é um treino de autocontrole, de domínio sobre si mesmo. E quando isso acontece, as relações mudam. O espaço de uma conversa deixa de ser apenas troca de palavras e se torna um território de confiança. Um lugar onde o outro pode ser inteiro e você, mais humano. Cada palavra que chega até nós carrega uma energia. Às vezes, é leve como um sopro. Outras, pesada como uma pedra. E quem não sabe ouvir, acaba deixando essas pedras se acumularem sem perceber. Ouvir não é apenas absorver sons. É perceber o que existe por trás da fala, intenções, dores, expectativas. É enxergar o não dito, aquilo que fica nas entrelinhas, escondido no tom de voz, em uma pausa longa demais, em um olhar que se desvia. Quando você começa a ouvir com essa atenção, descobre que muitas pessoas não pedem conselhos, mas sim um espaço para existir. Não precisam de soluções imediatas, mas de alguém que as ajude a carregar o peso invisível que não cabe em uma frase. E nesse momento, o simples ato de escutar já se transforma em cura. Ouvindo assim, você se torna um espelho. Um espelho que não julga, não distorce, não precisa provar nada. E diante desse reflexo, o outro encontra clareza sobre si mesmo. É como se a sua presença desse forma ao que antes era apenas confusão interna. O que muitos não percebem é que essa prática não beneficia apenas quem fala. O ouvinte também cresce, porque cada história ouvida é um exercício de empatia, um treino de humildade e uma oportunidade de fortalecer a própria paciência. No fim, aprender a ouvir é como lapidar uma pedra bruta.
A cada conversa, você desenvolve a habilidade de enxergar além do imediato, além das aparências. E esse olhar mais profundo se torna uma arma poderosa contra a superficialidade que domina o nosso tempo. Escutar, nesse nível, é também um ato de resistência. Resistência contra a pressa, contra o ego, contra a indiferença que corrói as relações. E é aqui que você começa a perceber o quanto ouvir transforma não só os outros, mas também a sua própria essência. Quando alguém fala, está revelando muito mais do que imagina. As palavras podem ser ensaiadas, mas os gestos, os silêncios e os olhos sempre entregam a verdade. E quem sabe ouvir, percebe essas fissuras sutis, como rachaduras na superfície de uma parede aparentemente sólida. Ouvir não é apenas captar o som, é decifrar sentimentos escondidos, é perceber quando a voz treme, quando o ritmo muda, quando a fala parece firme, mas o corpo denuncia fragilidade. Esses detalhes, invisíveis para quem escuta apenas com os ouvidos, tornam-se claros para quem aprendeu a escutar com o coração atento. A verdadeira escuta funciona como um espelho, não um espelho que julga ou critica, mas um reflexo que devolve ao outro sua própria imagem. É nesse reflexo que muitas pessoas se reconhecem pela primeira vez. E ao se enxergar, o outro encontra coragem para enfrentar verdades que antes tentava esconder. O curioso é que, ao escutar profundamente, você também se confronta com sua própria essência. As histórias que ouve despertam memórias adormecidas, emoções esquecidas, perguntas que nunca ousou fazer a si mesmo. Ouvir, nesse sentido, não é apenas um gesto generoso, é também um mergulho no próprio interior. Esse mergulho exige disciplina, exige deixar o ego de lado, resistir à tentação de falar de si, de interromper com exemplos pessoais, de transformar a conversa em palco. É abrir mão do desejo de estar certo e, por alguns instantes, aceitar apenas ser presença. Uma presença silenciosa, firme, capaz de segurar o espaço sem necessidade de preenchê-lo. E nesse silêncio cheio de sentido, acontece a mágica. O outro se sente visto, ouvido, acolhido. Não porque você trouxe respostas prontas, mas porque ofereceu aquilo que o mundo mais carece: atenção verdadeira. Uma atenção rara, que não se compra, não se finge, não se ensaia. É por isso que a escuta não deve ser tratada como um simples gesto de educação. Ela é arte, é disciplina, é uma prática que molda tanto quem fala quanto quem ouve. E quanto mais você pratica, mais percebe que esse dom é capaz de transformar relações, curar feridas e até pacificar tempestades invisíveis. Quem aprende a ouvir dessa forma descobre que, em cada conversa, existe uma oportunidade única, a chance de tocar a alma de alguém e, ao mesmo tempo, lapidar a própria. Estar diante de alguém não significa estar realmente presente. Muitos estão fisicamente ali, mas a mente já fugiu para preocupações, compromissos ou distrações. E o outro percebe isso. Percebe no olhar distante, no corpo inquieto, na falta de atenção ao detalhe. Presença é algo que não se finge. Ou você oferece por inteiro, ou o vazio aparece. É como tentar aquecer alguém com uma chama fraca. A intenção pode existir, mas o calor não chega. E nas relações humanas, essa ausência dói mais do que palavras duras. Quando alguém fala, o que espera não é perfeição, nem respostas prontas, mas acolhimento. Acolher é permitir que o outro exista diante de você sem máscaras, sem a pressão de ser julgado, sem medo de ser interrompido. É segurar o espaço como quem guarda um templo, com respeito, silêncio e atenção. A verdadeira presença se mostra nos pequenos gestos, no olhar que não foge, no corpo que se inclina levemente para ouvir, no celular deixado de lado. São sinais silenciosos que dizem: estou aqui de verdade para você. E esses sinais falam mais alto do que qualquer palavra de conforto. Oferecer presença é também um ato de disciplina. Significa domar a mente inquieta, resistir à ansiedade de se distrair, lutar contra o impulso de falar de si mesmo a todo momento. É uma batalha interna, mas uma batalha que vale a pena, porque cria um espaço raro em que o outro pode respirar aliviado. E há um detalhe poderoso. Quanto mais você pratica essa presença, mais percebe que ela se torna um espelho para si mesmo. A calma que você oferece ao outro
retorna como serenidade interior. O silêncio que você sustenta se transforma em clareza dentro de você. Ouvir nesse nível não é apenas serviço ao outro, é também uma forma de se curar. Em um mundo que corre apressado, oferecer presença é um ato de resistência. É ir contra a corrente da indiferença. É lembrar, a cada conversa, que o ser humano precisa de atenção tanto quanto de ar. E quando você descobre isso, entende que ouvir não é passividade. É uma das formas mais ativas e transformadoras de amar. Para os antigos estoicos, o silêncio não era vazio, mas um campo fértil para a alma. Eles entendiam que, quando a boca se cala, a mente pode finalmente se organizar. E ouvir alguém, sem pressa de responder, é também um exercício de ordenar a si mesmo. O mundo moderno teme o silêncio. As pessoas se apressam em preenchê-lo com comentários, opiniões, piadas forçadas. Mas, para quem pratica a disciplina estoica, o silêncio é um aliado. Ele revela aquilo que as palavras escondem, tanto nos outros quanto em nós. Quando você se permite ficar em silêncio diante de alguém, percebe nuances que passariam despercebidas. O olhar que baixa, a respiração que acelera, a pausa carregada de sentimentos. Esses detalhes não aparecem quando estamos ocupados demais em preparar a resposta perfeita. O silêncio também ensina o autocontrole, porque não é fácil resistir ao impulso de falar, de preencher cada espaço, de dar uma opinião imediata. Mas cada vez que você se contém, fortalece sua disciplina. E a disciplina, para o estoico, é uma das maiores virtudes. Escutar em silêncio é também um ato de humildade. É aceitar que nem sempre você precisa ser o centro, nem sempre precisa ter a última palavra. É reconhecer que existe sabedoria em simplesmente estar ali, receptivo, acolhendo o instante. Essa prática não beneficia apenas quem fala, mas também quem ouve. Ao se entregar ao silêncio, você aprende a observar mais, a julgar menos, a reagir com equilíbrio. E pouco a pouco, o silêncio deixa de ser um vazio desconfortável e se torna um espaço de clareza interior. Na escuta silenciosa, você encontra serenidade. E a serenidade é justamente o que o estoicismo busca. Uma mente que não se agita com o barulho externo, um coração que não se perturba com a pressa do mundo. Assim, o silêncio deixa de ser ausência e se transforma em mestre. Um mestre que ensina paciência, autocontrole e a arte de estar plenamente no agora. A escuta verdadeira não é apenas técnica, é também um ato de empatia. E dentro da filosofia estoica, empatia não significa se perder na dor do outro, mas reconhecê-la com firmeza e compaixão. É olhar para alguém e compreender que suas emoções são naturais, sem julgar, sem desprezar, mas também sem se deixar arrastar por elas. O estoico entende que cada ser humano carrega suas batalhas invisíveis. Quando você ouve com atenção, começa a enxergar essas batalhas. O medo escondido por trás da raiva, a solidão mascarada por sorrisos, a insegurança oculta em palavras duras. E ao perceber isso, você desenvolve a virtude da humanidade. Empatia não é concordar com tudo, nem se tornar refém das emoções alheias. É simplesmente reconhecer que o outro sente e dar espaço para que esse sentir exista. É sustentar a presença sem se apressar em corrigir, aconselhar ou minimizar. Esse é o tipo de força que os estoicos admiravam. A força calma, firme, que não precisa se impor para ser transformadora. Ouvir com empatia é como abrir uma janela no meio de uma sala escura. De repente, a pessoa percebe que não está sozinha, que alguém a vê, que alguém sustenta aquele momento com ela. E isso, muitas vezes, vale mais do que qualquer solução prática. Para quem ouve, essa prática é igualmente poderosa. Porque ao reconhecer a humanidade no outro, você aprende a aceitar também a sua própria. Percebe que todos erram, todos sofrem, todos carregam pesos. E esse entendimento traz humildade e compaixão consigo mesmo. Na escuta empática, o estoico exercita a virtude da justiça. Não uma justiça de punições ou julgamentos, mas a justiça de tratar cada pessoa com a dignidade que merece. É o reconhecimento de que cada voz importa, de que cada dor tem seu espaço. No fim, empatia é disciplina. É conter o ego, abrir espaço para o outro e, ao mesmo tempo, manter-se firme, sem se perder em excessos emocionais. Esse equilíbrio é o que transforma a escuta em uma verdadeira prática estoica.
Os estoicos acreditavam que a sabedoria não nasce do falar sem medida, mas da capacidade de observar e refletir antes de agir. E a escuta atenta é um dos caminhos mais diretos para cultivar essa sabedoria. Quem fala o tempo todo só repete o que já sabe. Quem escuta, aprende. Cada conversa traz sementes de conhecimento. Até mesmo a fala mais simples, quando ouvida com atenção, pode revelar algo sobre a condição humana, sobre a fragilidade da vida, sobre os medos que todos partilhamos. O sábio sabe que não existe voz irrelevante, porque até os erros e as ilusões do outro servem como lição. Escutar é um convite a ampliar horizontes. Ao ouvir sem pressa, você se coloca diante de perspectivas que talvez nunca tivesse considerado. E isso fortalece uma virtude estoica fundamental: a humildade diante do vasto que ainda não sabemos. Quem pratica essa escuta percebe que muitas vezes o verdadeiro aprendizado está nas entrelinhas, na forma como alguém hesita, na emoção que escapa pela voz, no silêncio que pesa mais que as palavras. Esses sinais são mestres discretos, mas profundos. A sabedoria no estoicismo não é acumular informações, mas aprender a viver melhor. E ouvir com atenção transforma a sabedoria em prática, porque nos ensina a ser mais pacientes, mais justos, mais conscientes. Cada história ouvida se torna um espelho para a nossa própria conduta. Existe também um ganho silencioso. Ao escutar, você exercita o julgamento prudente. Aprende a não reagir de imediato, a avaliar com calma, a deixar que as palavras do outro assentem antes de formar uma resposta. E essa prudência é uma das marcas do espírito treinado. Por isso, a escuta não é um ato passivo. É uma ação consciente, disciplinada, que lapida o caráter. É uma forma de dizer a si mesmo: eu não sou escravo da pressa, do ego, do impulso. Eu escolho aprender. E quando a sabedoria é cultivada assim, não fica apenas na mente. Ela se transforma em atitude, em presença, em escolhas mais firmes diante da vida. Um dos maiores ensinamentos do estoicismo é que não temos controle sobre o que os outros dizem ou fazem, mas temos total domínio sobre como reagimos. E a escuta verdadeira é justamente essa escolha. Não reagir de forma impulsiva, mas acolher o momento com clareza e firmeza. Quando você aprende a ouvir, descobre que a maioria das discussões não exige uma resposta imediata. Muitas vezes, o que o outro realmente precisa não é da sua opinião, mas da sua atenção. E oferecer essa atenção é uma demonstração prática de sabedoria e autodomínio. Escutar, nesse sentido, é praticar a virtude da moderação. Em vez de deixar a raiva ou a impaciência conduzirem, você permanece sereno. Em vez de se precipitar em julgamentos, você observa. E nesse espaço, sua postura se torna mais forte que qualquer argumento. Os estoicos acreditavam que a vida é uma série de testes diários. E cada conversa é um desses testes. Você pode cair na armadilha do ego, tentando provar que sabe mais, que tem a melhor resposta, ou pode praticar a disciplina e escolher o caminho do silêncio atento. Esse caminho não é de passividade, mas de poder. Porque quem domina a si mesmo não precisa dominar o outro. Quem controla a própria fala não se perde no barulho. Quem sabe ouvir, conquista uma liberdade que poucos entendem. Ouvir é também um ato de legado. As palavras que você fala hoje podem ser esquecidas, mas a forma como você escutou será lembrada. As pessoas guardam a sensação de terem sido vistas, respeitadas, compreendidas, e isso permanece como marca muito mais duradoura do que discursos eloquentes. Na escuta, você planta sementes invisíveis, sementes de confiança, de calma, de conexão, e essas sementes, com o tempo, florescem em relações mais sólidas e em uma alma mais serena. Por isso, cada vez que você pratica ouvir, não está apenas ajudando alguém no presente. Está construindo um caráter, deixando um legado e honrando a filosofia de viver com virtude diante de cada instante. A arte de ouvir não é apenas um gesto de bondade, mas uma verdadeira disciplina estoica. Ela exige coragem para silenciar o ego, paciência para sustentar o momento e sabedoria para compreender que nem tudo precisa de resposta. Quem aprende a ouvir transforma não só o outro, mas também a si mesmo. Cada silêncio acolhedor que você oferece se torna um espaço de cura. Cada instante de atenção plena é um lembrete de que a vida acontece no agora.
E cada conversa em que você escolhe escutar é uma oportunidade de praticar as virtudes que moldam o caráter. O estoicismo nos lembra que não controlamos o mundo exterior, mas podemos dominar nossas atitudes. Escutar, nesse sentido, é uma escolha de domínio interior. É optar pela serenidade no lugar da pressa, pela empatia no lugar do julgamento, pela presença no lugar da distração. Quando você pratica essa arte, percebe que o silêncio deixa de ser vazio e se torna força. Descobre que ouvir é também uma forma de ensinar, sem precisar de palavras. E entende que as conexões mais profundas não se constroem no excesso de fala, mas no espaço dado para o outro existir. No fim, escutar é um legado invisível que permanece na memória das pessoas. Elas podem esquecer o que você disse, mas nunca esquecerão como você as fez sentir. E a sensação de ser ouvido de verdade é uma das maiores dádivas que alguém pode receber. Se cada um de nós cultivasse essa prática, o mundo seria menos barulhento e mais humano. Haveria menos disputas por quem fala mais alto e mais momentos de presença genuína. E pouco a pouco, a vida ganharia a serenidade que os estoicos buscavam em cada ato. Por isso, que este vídeo seja mais do que reflexão, que seja um convite. Um convite para você aplicar essa disciplina em suas conversas, em seus relacionamentos e em sua própria jornada interior. Porque ao aprender a ouvir, você também aprende a viver. Se você chegou até aqui, minha gratidão é profunda. Obrigado por caminhar comigo nessa jornada estoica. Sua presença até o final mostra que você valoriza o silêncio, a reflexão e a transformação interior. Se ainda não fez isso, inscreva-se no canal, deixe o like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa redescobrir a arte de ouvir. Juntos, vamos continuar cultivando a disciplina, a serenidade e a força que vem de dentro.